Antes, eu tinha medo de lobisomem, mas agora eu sou um deles. Você planeja sua vida? Seus próximos dias ou anos? Lamento te informar, mas por mais que você seja organizado, algumas situações sombrias podem encobrir nosso futuro, e tudo que vivenciamos a partir dali começa a ser desenhado por aquilo que toma a caneta da escrita de nossa história. O medo se transforma em amigo e você se vê obrigado a abraçar suas sombras e encarar um novo destino, moldado muitas vezes pelas trevas. É exatamente sobre isso que vamos refletir hoje. Pedimos o seu like e sua inscrição no canal. Nomes e locais serão alterados por questões legais. Se prepara para desvendar alguns segredos que julgamos não serem reais, porém eles ecoam por todos os lugares, nos lembrando que nosso racional pode estar equivocado. Pegue seus fones de ouvido e tire as suas próprias conclusões. Lobisomem na Itália. Relatado por Johnny. Olá, meu nome é Johnny, eu tenho 39 anos e eu sou de origem romena, mas moro em uma pequena cidade ao norte da Itália há 7 anos. A minha vida aqui começou quando eu me casei com uma italiana encantadora e juntos construímos nosso lar. Nos conhecemos em uma viagem de trabalho em Londres. Ambos trabalhamos com informática e estávamos participando de um simpósio da nossa área quando nos apaixonamos. A vida aqui é pacata e bem tranquila. Tudo o que eu estava precisando, para falar a verdade, porque na época eu estava morando bem no centro londrino e já estava muito cansado da rotina da cidade grande. Bem, no início de 2020 a pandemia começou a se espalhar pelo mundo. Nossa cidade tranquila não estava imune aos seus efeitos. Naquela época, a vida era estranha e incerta. A doença havia mudado a rotina de todos e nós não éramos exceção. Com o confinamento, muitas vezes me encontrava dirigindo pelas ruas desertas da cidade para espairecer e clarear a mente. Estava sofrendo por estresse e crise de ansiedade. Meu pai tinha falecido em decorrência da gripe e eu não pude viajar para enterrá-lo. Os aeroportos e estradas de fronteira estavam fechados. Aquilo estava acabando comigo. Ficar trancado em casa dia após dia com tantas incertezas. Eu estava vendo todos os meus planos de vida sendo adiados e não era por minha culpa. Mal sabia eu que o confinamento se tornaria uma bênção para mim em poucos dias. Dirigir era a única coisa que me distraía um pouco. Era um momento em que eu podia chorar e até gritar se eu quisesse. Então, no final da tarde, quase todos os dias, eu dirigia pelas estradas ao redor da cidade para tentar me manter no lugar até aquilo tudo acabar. Uma noite, enquanto eu voltava para casa e dirigia pelas estradas vazias, algo terrível aconteceu. Eu estava sozinho no carro, perdido nos meus pensamentos quando eu vi algo estranho na beirada da estrada. No início, eu pensei que fosse apenas um animal. Eu diminuí a velocidade para que ele pudesse atravessar a pista. Mas à medida que me aproximava, eu percebi que era algo muito mais sinistro. Um ser grande e peludo estava parado à beira da estrada. E quando os meus faróis iluminaram aquela figura, eu mal podia acreditar no que via. Era um lobisomem, uma criatura lendária que eu pensava existir apenas em contos de terror. Na minha mente não houve nenhuma dúvida. Quando você vê algo assim, você sabe exatamente o que é. Mas ao mesmo tempo, o seu cérebro tenta te convencer que aquilo não é real. E é aí que o medo começa a se manifestar. Eu estava devagar, mas no susto eu freiei o carro abruptamente. O pneu derrapou no asfalto e o carro parou apenas a alguns metros daquele lobisomem. Eu podia vê-lo claramente. Ele, que antes estava na posição clássica de um lobo, começou a ficar de pé, esticando o corpo como um ser humano. A sua respiração parecia pesada e suas garras afiadas. Ele tinha uma feição ameaçadora e as presas estavam bem à mostra. Eu me lembro bem, os olhos eram vermelhos e brilhavam contra o farol. Eu pensei que infartaria de tanto nervoso. Eu não conseguia dirigir, estava paralisado
Eu mal conseguia respirar. A sensação era de morte. Eu tinha certeza que aquela seria a minha última noite. Eu tive uma crise de ansiedade imediatamente e não conseguia puxar o ar suficiente para encher meus pulmões. Foi tudo bem rápido, mas era como se eu estivesse vivendo aquilo em câmera lenta. Pelo menos é assim que eu me lembro. Então, algo surpreendente aconteceu. O lobisomem se aproximou do meu carro, andando devagar. Diante dos meus olhos incrédulos, ele ficou bem na janela do carro, do meu lado, onde fica o motorista. A sua cabeça ultrapassava a altura do carro. A minha janela estava aberta e o meu pavor era enorme, eu não conseguia me mexer, eu paralisei. Meu Deus, era um cheiro horroroso. Me fez ter ânsia de vômito, fedia muito, muito mesmo. O monstro abaixou e me encarou com aqueles olhos vermelhos. Nos meus pensamentos eu pedi a Deus que a minha partida desse mundo fosse rápida e sem dor. Na minha cabeça a minha hora tinha chegado e aquele seria o fim. Mas o inesperado aconteceu novamente. O lobisomem me mordeu no braço, na altura do ombro, em um movimento rápido. Eu senti uma dor profunda e um calor percorreu todo o meu corpo. A sensação era como se eu tivesse tomado uma injeção com um líquido quente, porque eu sentia algo se espalhando pelas minhas veias e era muito quente. O lobisomem correu em direção à mata e sumiu. Eu permaneci parado ali. Não sei por quanto tempo, alguns minutos, até me acalmar um pouco e conseguir respirar melhor e voltar a dirigir. A ferida da mordida foi profunda e doía muito, mas ela não sangrou. Como se o meu sangue tivesse coagulado imediatamente nas bordas daquele machucado. Eu cheguei em casa e contei tudo para minha esposa. Ela pensou que eu estava delirando, pois eu estava com muita febre quando eu cheguei lá. Júlia me disse que era um cachorro que havia feito aquela mordida e eu estava delirando de febre. Nós fomos ao hospital e lá minha esposa alegava para a atendente que um cachorro tinha me mordido e eu estava com febre alta. Eu sentia tanta dor na ferida que eu não tentei convencê-la de nada naquele momento. Eu só queria um remédio para a dor passar. Eu sentia minha cabeça tonta e a minha visão parecia falhar às vezes. A ferida pegava fogo e pulsava de dor, mas não saía nenhuma secreção dela. Era como se ela estivesse limpa, mas inflamada demais. A minha temperatura não baixava, não importava o que fizessem, mesmo tomando remédio em casa antes de ir para a emergência e até lá. O hospital estava lotado por questões óbvias daquela época. Me deram uma vacina, um remédio para a dor e me mandaram de volta para casa. Aquela noite foi terrível. Eu cheguei a ter 42 graus de febre, vomitei muito, eu não conseguia dormir e a ferida não parava de doer. Era uma dor aguda, como se algo estivesse corroendo a minha pele. A minha esposa fez um curativo com pomada improvisado para tentar ajudar de alguma forma. Quando foi lá pelas 5 da manhã, a febre baixou e eu apaguei. Foi um sono profundo e pesado e contínuo. Eu não acordei nem por um instante. Por volta das 2 da tarde, eu despertei subitamente e eu me sentia ótimo. Eu estava com muita fome. Eu devorei tudo que estava na geladeira e eu me lembro de beber muita água. A sensação de sede não passava. A ferida não doía mais nada e quando Júlia, minha esposa, foi trocar o curativo, não existia mais ferida. Para nossa surpresa, eu não tinha nem cicatriz daquela mordida. Nesse momento, a Júlia começou a acreditar em mim. Era humanamente impossível uma ferida cicatrizar da noite para o dia, literalmente. Era impossível um ferimento que me fez ter 42 graus de febre, vômitos e dor sumir em apenas algumas horas de sono. Júlia parecia atordoada. Ela me pediu para contar exatamente o que havia acontecido na noite anterior. Tudo de novo. Dessa vez com calma e com detalhes. E eu contei tudo outra vez. A minha sede ainda se fazia presente e precisávamos ir ao mercado comprar mais água, pois eu acabei com todos os galões que tínhamos de reserva. A Júlia foi comigo. Nós dois estávamos assustados demais para ficarmos sozinhos. Precisava ser uma saída rápida ao mercado,
porque nós estávamos sob um toque de recolher devido à doença que assolava a humanidade. Já era quase 8 da noite. Nós colocamos nossas máscaras e fomos. Nesse momento, eu percebi que eu estava diferente. Era como se uma chave tivesse virado dentro de mim. Foi de repente, mas foi muito intenso para eu nunca me esquecer. Quando eu entrei no mercado, eu conseguia saber quantas pessoas estavam naquele ambiente, apenas pelo cheiro. Eu senti o cheiro de cada uma daquelas pessoas e eu conseguia até ter conhecimento de algumas características físicas, mas sem precisar vê-las. Eu sabia que tinha um senhor com câncer terminal no corredor de frutas. E eu sabia que a moça do caixa estava com depressão. Eles exalavam o cheiro de suas doenças. Acredite ou não, alguns dos cheiros que eu senti fizeram a minha boca salivar. Parecia que eu estava sentindo o cheiro do meu prato favorito. E eu me assustei muito com isso. Eu achei que eu estava ficando louco. Eu coloquei outra máscara sobre a que eu já estava com ela, na tentativa de abafar aqueles odores. Mas não adiantou. O cheiro da seção de carne fazia minha boca salivar compulsoriamente. E eu estava faminto novamente. Eu falei com a Júlia que a esperaria no carro, e quando ela chegou lá com as nossas compras, eu contei tudo o que eu senti para ela. A minha esposa se calou, ela ficou em silêncio até em casa. E eu não conseguia tocar no assunto novamente naquela noite. O cheiro da minha esposa também me atraía. Mas não foi de uma forma negativa, e sim de uma forma boa, como se eu tivesse acabado de me apaixonar por ela novamente. No jantar, eu devorei toda a comida. E a partir desse dia, eu não consegui mais comer carne bem passada. Hoje eu como, muitas vezes, a carne crua mesmo. Mas eu ainda vou chegar lá. Naquela noite também eu tive o melhor momento de amor com a minha esposa. Eu podia sentir cada célula do corpo dela, cada respiração, e todas as sensações de prazer estavam amplificadas. Durante o sono, foi mais um tempo de descanso profundo, sem sonhos ou um simples despertar para ir no banheiro. Sabe quando você deita e dorme direto, na mesma posição? Foi isso. Mas isso iria acabar, e as noites se tornariam desafiadoras. No segundo dia em diante, eu comecei a ter febres constantes. Ao menos uma vez ao dia, minha temperatura corporal chegava a 40 graus e eu sentia muitas dores musculares nos dentes e na minha cabeça. Eu fui na emergência do hospital 2 vezes, mas eles me receitavam remédio para a dor e me mandavam embora. Os leitos estavam esgotados. Haviam pessoas perdendo a vida nos corredores e todos os médicos estavam envolvidos nos atendimentos graves, que eram muitos. Ninguém poderia parar para estudar o que estava acontecendo comigo, até porque eu não podia falar que um lobisomem tinha me mordido. Quem acreditaria? Da segunda noite em diante, eu também comecei a ter um sonho que se repetia. Nesse sonho eu vi um calendário com uma data marcada e um certo local na cidade, mais afastado, ao qual eu não conhecia, eu nunca tinha ido lá. Ainda no sonho eu via um caminho dentro da floresta que dava em uma cabana. Eu conseguia ver o caminho exato. Eu sabia exatamente como chegar lá. Eu sei que pode parecer loucura isso que eu estou relatando para você, mas foi exatamente assim. Os dias se passaram todos da mesma forma. Febre, dores, fome, mas também momentos de prazer intensos com a minha esposa, acompanhados de um sonho estranho e muito detalhado. Eu evitava sair de casa para ir ao mercado. Eu dei graças a Deus por estarmos confinados. O isolamento se tornou uma bênção. Afinal, o cheiro de algumas pessoas me fazia ter a sensação de uma fome muito diferente, algo que eu nunca tinha sentido antes na minha vida, e eu nem sei se conseguiria te fazer entender. Um mês depois, era a data que eu via naquele calendário do meu sonho. Algo me chamava até aquela cabana. Eu sentia que eu precisava ir lá. Eu dei uma desculpa para minha esposa, peguei o meu carro e fui. Era de dia, por volta de 1 da tarde. O local era uns 50 minutos da minha casa. Eu nunca tinha feito aquele caminho, pois era do lado oposto que eu costumava ir, mas ele estava nítido na minha mente. Era como se eu já tivesse ido lá toda a minha vida. Eu sabia exatamente cada curva, cada cruzamento.
cada placa no caminho. A estrada de terra se estendia por uns 20 minutos mata adentro, e em uma clareira à esquerda, a cabana que via em meus sonhos estava lá. Quando eu cheguei, um senhor de uns 60 anos estava sentado na varanda da cabana. Parecia que ele estava esperando por mim. Eu parei o carro, mas fiquei dentro dele. Eu não sabia o que fazer. Foi aí que aquele senhor se aproximou. Ele era forte, parecia bem de saúde. O homem debruçou o braço sobre o retrovisor e fez sinal com os dedos para eu abaixar o vidro. Foi impossível não ver que as unhas daquele homem mais pareciam garras. Eu abaixei o vidro, mas não totalmente, e ele disse em uma voz firme e em um tom direto: "Que bom que você veio. Pode estacionar aí mesmo. Se tiver alguém te esperando em casa, liga e fala que você não volta hoje à noite. Porque hoje é lua cheia e você sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas, não é, garoto? Sabe? Eu estou te esperando lá dentro. Encosta o carro." Todo o estresse e crise de ansiedade que eu vinha sofrendo nos últimos meses tinha desaparecido depois que levei a mordida. Eu me sentia um novo homem. As minhas emoções estavam equilibradas. O sentimento pelas pessoas que eu amava estava mais aflorado, assim também como o ódio por algumas. E diante daquela situação eu não senti medo nenhum. Somente uma certeza e uma confiança naquele homem que eu não conseguia explicar. Eu liguei para a Júlia, contei onde estava e que voltaria ao amanhecer. Ela tinha visto a minha mudança ao decorrer daquele mês e ela confiou em mim. Eu pedi para que ela passasse a noite na casa dos pais ou de alguma amiga. Eu não queria que ela ficasse sozinha, pois eu não sabia o que esperar daquela madrugada. Quando eu entrei na cabana, o senhor estava sentado no sofá em frente à lareira. Eu me sentei de frente para ele em uma poltrona e ele começou a falar. Ele se apresentou, disse que eu não estava louco e que tudo que tinha acontecido há um mês atrás foi real e que era ele que me mordeu na ocasião. Ele disse seu nome, sua história de uma forma resumida e me revelou que ele havia sentido o meu cheiro naquele trecho por dias. Ele disse que o meu cheiro era diferente, algo que ele nunca havia sentido antes. A vontade dele não era me atacar, e sim me transformar. Ele descreveu como um chamado interior, como se a bússola da fera apontasse para mim. E ele simplesmente obedeceu a esse desejo de me fazer uma espécie de discípulo. Eu não sei como chamar. Pupilo. Depois da transformação, ele começou a se comunicar comigo por sonhos, me indicando um local seguro para minha primeira transformação, pois ela seria muito dolorosa e difícil. Eu não me lembro muito daquela noite, apenas que tudo escureceu e que eu sentia uma dor indescritível. Eu senti os meus ossos se quebrando e reconstruindo. Eu sentia que eu era tomado por uma fera faminta e irracional. Era como se quem eu sou estivesse assistindo a mim mesmo fora do meu corpo. Foi terrível. Eu lembro de sentir o gosto de sangue na boca e de alguns flashes de imagens no meio da floresta. Eu via um outro monstro sempre do meu lado, me direcionando. Ele agora era meu mestre. Iria cuidar de mim e me ensinar tudo o que precisava saber. Quando o dia amanheceu, eu estava nu, sujo e suado no chão do lado de fora da cabana. Eu sentia muita dor de cabeça, muita sede e comecei a vomitar sem parar. Eu vomitei pedaços inteiros de carne. Era como se eu não tivesse mastigado, apenas engolido. O couro dos animais que tinha devorado estavam presos ainda na carne. Eles não tinham feito digestão. Foi uma cena deplorável. Aquele senhor que agora era meu mentor, mestre, estava do meu lado, muito sujo, porém calmo e com uma expressão saudável. Ele estava no controle e eu ainda não. Ele disse para eu entrar e descansar um pouco e para avisar minha esposa que não voltaria, pois nas próximas 2 noites eu ainda iria me transformar. Bem,
Resumindo, o que eu vivi daí pra frente, a cada transformação era menos pior. E agora eu já quase consigo controlar totalmente. A dor da transformação não me incomoda mais. Ela simplesmente passou a fazer parte do que eu sou. Não ataquei nenhum ser humano. Por favor, não se preocupe com isso. Mas eu não posso dizer o mesmo de animais. Com as transformações vieram inúmeras revelações. Talvez eu as conte em uma outra oportunidade, mas o importante é que vocês saibam. Nós não nos transformamos apenas em lua cheia. Na verdade, em lua cheia não conseguimos conter a fera que está em nós e iremos nos transformar de qualquer jeito. A racionalidade e lembranças durante o processo em que estou como lobisomem vem com o tempo. No início, é só uma fera descontrolada. Mas depois, existe uma pessoa ali dentro, consciente e capaz de controlar os impulsos da fera. Eu ainda tenho desafios e meu mestre acredita que mais 1 ou 2 anos eu estarei conseguindo dominar tudo que isso fez comigo. Todo esse poder selvagem que agora eu possuo. A carne crua se tornou muito mais saborosa do que um churrasco. Eu ainda bebo muita água, mas muita água mesmo. A minha esposa nunca viu a minha forma de lobo, mas ela sabe de tudo. Me pediu para filmar uma vez, mas ela não conseguiu assistir nem 10 segundos do vídeo. Eu tô esperando o tempo dela. Eu tenho a intenção de transformá-la um dia. Assim, conseguiremos viver nosso amor por muito mais tempo. O plano é nos mudarmos assim que eu conseguir controlar totalmente. Porque o meu envelhecimento agora é lento. Em poucos anos, os familiares da Júlia e os nossos amigos vão perceber que eu não estou envelhecendo como eles. Eu aprendi que nem todo monstro é um monstro. Que nem toda fera é uma besta. Alguns de nós estão apenas tentando encontrar a companhia na solidão das sombras que nos abraçaram um dia. Quer enviar o seu relato? Nos envie uma DM no Instagram, @ordinário.selvagem. Deixe seu like e se inscreva nesse canal. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.